Olá a todos, tudo bem? Meu nome é professor Robert, estou retomando a unidade 2 sobre o assunto despesas. As despesas, elas são gastos para atendimento das necessidades da população, segundo a visão da administração pública. E também é uma autorização, precisa de uma autorização por lei para a sua liberação. A classificação das despesas ela está dividida em quanto a entidade que apropria a despesa pública ou até privada e quanto à dependência de uma execução orçamentária. Tá? Quanto à dependência de execução orçamentária, nós temos duas situações. As despesas resultantes da execução orçamentária é aquela que depende de uma autorização orçamentária para acontecer. Por exemplo, a despesa com salários, a despesa com serviços, são alguns exemplos relacionados às despesas resultantes de execução orçamentária. Temos também as despesas independentes da execução orçamentária. O que são essas? Aquela que independe de autorização orçamentária para acontecer. Por exemplo, a realização da constituição de uma provisão, a despesa com a depreciação de algum equipamento, com algum produto com uma determinada vida útil, é permitido a sua execução, ok? Além disso, as despesas elas se classificam da seguinte forma: quanto a entidades, despesa orçamentária pública depende, na verdade, de uma autorização legislativa, e nós temos a despesa orçamentária privada, que ela depende de uma autorização não legislativa, mas sim orçamentária, ok? E qual o impacto dessas despesas? O impacto é que nós vamos ter despesas orçamentárias efetivas e despesas orçamentárias não efetivas. As efetivas reduzem a situação líquida, reduzem o patrimônio líquido. Já as não efetivas não causam impacto na redução da situação líquida. Nesse caso existe então as despesas, existe a despesa e concomitante a isso uma conta de variação ativa para anular o efeito sobre o patrimônio líquido. Tá? É dessa forma que acontece essa compensação de valor para não haver, quer dizer, a variação. Tá? Dentro das despesas nós temos aqueles dispêndios extra-orçamentários. O que são eles? Tem origem em um embolso extra-orçamentário. Embolso, entrada, né? Esse raciocínio ele serve tanto para ingressos extra-orçamentários como também para dispêndios extra-orçamentários. Vamos para um exemplo. A questão da devolução de caução em dinheiro. Todo mundo aqui tem uma noção do que vem a ser caução. Quando você entrega um documento, um cheque, né, em caução, você não quer dizer que você vai pagar aquele valor, né, mas você se compromete a gradativamente estar efetuando repassando efetivamente os valores pré-determinados, e ao final você tem a devolução daquela caução similar ao que o que tem no dia a dia. Por exemplo, seriam as devoluções de numerários pertencentes a terceiros. Não necessitam de autorização orçamentária para se efetivarem pelo simples motivo de não serem de propriedade dos órgãos públicos. Então, se não é propriedade dos órgãos públicos, eu preciso obrigatoriamente reservar esse dinheiro para a finalidade a qual ele foi predestinado, ok? Para compreender melhor essas classificações relacionadas ao orçamento, é necessário saber a sua estrutura e a sua organização orçamentária. Por isso há uma classificação segundo a natureza da despesa e segundo a categoria econômica da despesa. Tá? Quanto à natureza da despesa, nós temos categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa.
Quanto à categoria econômica, nós temos despesas orçamentárias correntes e despesas orçamentárias de capital. Vamos comentar um pouco sobre elas. A categoria econômica, dividida em despesa orçamentária corrente, o que significa? São aquelas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Não necessariamente elas vão me gerar um bem de capital. Agora, as despesas orçamentárias de capital correspondem então ao quê? São as que contribuem então diretamente para a formação da aquisição de um bem de capital. Essa é a diferença das duas. Enquanto que a corrente não contribui, a de capital ela contribui para a aquisição de um bem de capital. Tá? Então nós temos também as etapas da despesa orçamentária. Como que funcionam as etapas? Ela divide-se em planejamento e contratação, ela divide em execução e também o controle e avaliação. Vamos comentar cada um desses itens. Quanto ao planejamento e contratação, o que pode se dizer? Que nada mais é do que a fixação de meta, né? Adoção de medidas em direção a uma situação idealizada para o planejamento. Essa é o entendimento de fixação. E descentralizações de créditos orçamentários, que servem para que outras unidades elas possam executar a despesa orçamentária, de modo a facilitar esse poder de decisão frente às necessidades orçamentárias. Okay? Além disso, existe dentro do planejamento de contratação a programação orçamentária e financeira, que ela é importante para a compatibilização entre o fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos. Então essa programação ela é essencial para haver um ajuste financeiro da situação. E nós temos a outra questão, que é a licitação, que é um conjunto de procedimentos, tá? Ela é um conjunto de procedimentos administrativos que objetivam adquirir materiais. Então esse é o objetivo da licitação, de maneira simples, bem clara. Tá? O outro item, outra etapa, que é a parte da execução, ela divide-se em 3 situações: empenho, liquidação e pagamento. O empenho ele é obrigatório dentro da entidade pública, tá? Dentro da administração pública. Então há uma necessidade de, toda vez que precisar ter reconhecer algum serviço, você tem que criar o empenho dele, né? Para executar o serviço. Né? Para executar, precisa do empenho. É o ato emanado de uma autoridade competente, consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Outro item, a liquidação. Seria a verificação do direito adquirido pelo credor. E logo em seguida nós temos o pagamento, que nada mais é do que consiste a entrega do numerário ao credor que está aguardando o recebimento. No caso, um terceiro, por exemplo. E a outra etapa que nós temos dentro da despesa orçamentária é a etapa de controle e avaliação. Para que ela serve? O próprio nome já diz alguma coisa, né? Ela serve para avaliar o cumprimento das metas previstas lá no planejamento. Serve para comprovar a legalidade do acontecimento, dos fatos, né? E avaliar também o resultado disso tudo. Tá? Com isso, tudo relacionado, é possível e deve-se haver uma fiscalização por parte de nós, por parte da sociedade, né? E que se dá pela participação no planejamento da administração pública, seja via políticos, seja via Câmara de Vereadores, seja via participação das reuniões, na implementação, no acompanhamento e na verificação das políticas públicas, se elas realmente estão acontecendo, o que havia sido planejado, avaliando objetivos, processos e resultados alcançados pela administração pública. Então, em relação à despesa, nós finalizamos por aqui.